Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Saúde 360. Eu me chamo Isabelle Luongo, sou psicopedagoga clínica e estou aqui com a nossa doutora Lídia de Lorenzi. Ela é psiquiatra da infância e da adolescência. Hoje nós vamos falar sobre o tema Meu filho sabe a matéria, estuda, mas na hora da prova esquece tudo. O que está acontecendo? E eu trouxe esse tema porque tem aparecido bastantes casos como esse no consultório. Muitas mães preocupadas aí com o final do ano letivo, as notas que precisam ser recuperadas e estão desesperadas porque estudam com as crianças, né, com os adolescentes e ficam preocupadas porque chega na hora, parece que dá um branco. Doutora Lídia, tem acontecido com você também? Olha, eu diria que quase todo dia. Sim, é um tema que é muito frequente assim, no consultório e principalmente associado com isso. Fim de ano é assim, com certeza vai acontecer. As mães começam a ficar mais preocupadas e tal. E é uma queixa realmente muito frequente. E muitas vezes a procura da consulta tem muita relação de entender o motivo, né? Muitas vezes, inclusive, os pais já vêm assim com alguma ideia de diagnóstico, coisa toda, para tentar resolver, né? Para tentar pegar o atraso ali do resto do ano letivo. Mas a verdade é que tem vindo bastante e a gente tem causas, assim, mais relacionadas, né? O que a gente, o mais comum, assim, no consultório são quadros mais ansiosos, então a criança consegue aprender, mas chega no momento da prova, aquela ansiedade prejudica muito, né? O momento ali de concentração, a própria pressão, e aí a criança não consegue, né, executar. A gente tem também, né, o TDAH, que é super frequente também, um dos maiores diagnósticos dentro da psiquiatria da infância e adolescência, mas que muitas vezes pode não estar sozinho, pode ter outras, né, outras coisas associadas. E a gente tem também casos que eles não são patológicos, né? Então não está relacionado com nenhum distúrbio, nenhuma doença, mas a gente entende que tem muita relação com a forma com que essa criança está estudando ou como os pais estão conduzindo, né, a parte dos estudos. Então ela foge um pouco da minha parte e entra muito mais na sua, né? Imagino. Verdade. Até porque é importante lembrar que cada criança tem uma forma diferente de aprender. Que existem vários tipos de aprendizagem. E biologicamente falando, as crianças, os adolescentes, eles ainda estão num processo de formular, né, a memória, de melhorar isso, que só acontece a partir dos 20 anos, próximo dos 25 anos, que esse processo ele é concluído. Então, nós precisamos levar em consideração que esses esquecimentos, eles são extremamente comuns, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto são as formas de aprendizagens. Tem crianças e adolescentes que aprendem de forma mais visual, né? Eles conseguem olhar para determinadas imagens, textos e já memorizar aquilo. Tem crianças que aprendem melhor lendo e escrevendo, outros de maneira sinestésica. É muito conhecida na etapa de educação infantil, porque é um momento em que as crianças elas não conseguem ficar ali muito tempo sentadas, né, concentradas em determinados assuntos. Se eles estão aprendendo ali, por exemplo, sobre o abacaxi, eles precisam necessariamente pegar o abacaxi, sentir o cheiro, tem todo, né, um movimento por trás. Então, a forma sinestésica está muito ligada a isso. Identificar é o primeiro passo para a gente conseguir atingir melhor essas crianças e adolescentes. Recentemente, inclusive, chegou para mim um aprendente, ele já tem um diagnóstico de TDAH, toma um remédio para poder ajudar a melhorar essa atenção dele, porém ainda tem muita dificuldade. E eu fui tentar entender junto à família como se dava, né, esses estudos dentro de casa. Quais eram os métodos que os pais utilizavam para alcançar esse aprendente. E aí eu entendi que os pais eles faziam ali um questionário muito grande para esse aprendente e não estavam conseguindo reter o conhecimento que ele precisava, que eles estudavam com ele, esse mesmo questionamento, estudava, ele respondia tudo certo, mas no dia seguinte, na hora da prova, já era, esquecia tudo. E eu percebi que esse questionário ele estava um pouco extenso, as perguntas estavam de maneiras muito grandes, sabe? Sem ser de forma clara. Então, isso dificultava o nosso aprendente a reter esse conhecimento, considerando o TDAH. Perfeito.
Faz todo sentido, assim, né? O TDAH é uma condição onde a criança ela tem um prejuízo atencional, né? É uma condição do neurodesenvolvimento, então isso já acompanha a criança desde o nascimento dela. E o que a gente percebe é que as crianças elas têm maior dificuldade de manter a atenção. Então, se eu trago para uma criança com TDAH um questionamento gigante, a criança começou a ler a questão, no finalzinho ela já não lembra o que tinha no começo, e aí ela não consegue elaborar uma resposta. Então, esses, né, pequenas sacadas, assim, ajudam muito na hora do aprendizado. Mas nesse caso, que a criança tem um diagnóstico, né, é super importante uma avaliação adequada para poder tratar essa criança, né? Então, existem várias medicações para o tratamento do TDAH, e elas têm, né, querendo ou não, todas elas buscam, né, a melhora atencional, mas tem formas diferentes de funcionar, né? Então, a gente tem medicações que são mais incisivas, tem uma resposta, né, mais rápida, né, imediata, outras que é mais a médio e longo prazo. Então, essa criança ela realmente precisa ser avaliada para que a gente consiga otimizar, né, esse processo de aprendizado. Então, o TDAH hoje, ele é a condição mais diagnosticada dentro da psiquiatria infantil, né? Então, a gente vê que o maior número de diagnósticos, né, o que mais aparece no consultório é o TDAH. E aparece em vários momentos diferentes, né, da vida escolar da criança, Sim. né? Você trouxe um caso de um adolescente, já é um momento onde a demanda da escola é muito maior, mais conteúdo, vários matérias, professores, vários né? professores. E aí começa a dificultar muito, né? Então, a gente tem não só o prejuízo atencional, mas tem também, por exemplo, os prejuízos executivos. Então, para esse garoto, com certeza, não é só difícil aprender. É difícil se organizar para aprender, para estudar, para conciliar todas essas matérias, né? Todos esses professores, todos os materiais. Então, a gente tá falando não de um prejuízo, né? De uma gama ali de prejuízos que levam, né, a esse resultado de notas tipo, não satisfatórias, né? Sim. Assim. Eu consegui perceber, né, dentro ali do consultório, junto com ele, que as funções executivas, que são habilidades do cérebro, elas estão bagunçadas. E estando bagunçadas, não tem como, né, doutora Lídia, a gente esperar muito desse adolescente, por todas as condições que nós já colocamos aqui. E além de ver com a família, né, qual era a forma, o método que eles estavam utilizando, eu também trouxe alguns insights, algumas dicas muito importantes, como separar as matérias por cores, porque isso ativa o cérebro, traz a criança, né, a atenção da criança e do adolescente para querer se interessar por aquilo. Foi uma forma que eu encontrei. Também diminuímos o tempo em que eles estavam estudando. Os pais me disseram que eles estavam estudando por volta de 50 minutos a 1 hora cada matéria. E aí eu percebi que aquilo estava sendo exaustivo para ele. Além, né, das perguntas, estavam sendo formuladas, de maneira muito extensa, nada objetiva. E isso para o TDAH é primordial, né? Nós precisamos ser mais objetivos, mais claros possíveis, para que alcancemos essas crianças. E, doutora Lídia, uma coisa que eu também queria, né, pontuar e perguntar para você. Esses casos que chegam para você, sempre são de TDAH ou não? Tem alguns outros casos que você considera importante trocar aqui com a gente? Nem sempre é TDAH. Muitas vezes, a maioria das vezes, os pais acreditam ser TDAH, isso é fato, assim. E existe realmente hoje uma valorização do diagnóstico, que é super importante, né? A gente tem falado mais sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, porque até um tempo a gente sabe que muitas crianças tinham dificuldades escolares imensas e eram taxadas como crianças preguiçosas, desinteressadas. E, na verdade, a gente estava falando ali de um prejuízo realmente atencional primário e que não era tratado, né? Sim. E não era visto como, dessa forma não era incluído, não era entendido essa necessidade. Mas hoje a gente fala bastante sobre isso, então acaba muitas vezes tendo uma confusão diagnóstica baseada nisso. Então, muitas das crianças que chegam com uma queixa atencional, elas não têm um TDAH, porque talvez elas nunca tiveram dificuldade atencional. E aí hoje, né, então, um cenário muito comum, assim, a criança, sempre foi muito bem na escola, tinha ótimas notas, e agora, sei lá, tá com 14, 15 anos, começou a tirar notas baixas e falar que não consegue concentrar para estudar. Se a criança nunca teve um sintoma atencional, né, sempre manteve atenção, sempre foi muito bem, é muito pouco provável que seja um TDAH, né, principalmente porque a gente está falando de uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a criança ter vivido 15 anos sem ter nenhuma dificuldade, pouco provável. Mas o que a gente tem visto muito são quadros ansiosos, né, então, na adolescência é um período também de pico para sintomas ansiosos, por conta de N motivos, né, mas a própria demanda social do adolescente,
A questão da cobrança em casa, dos pais, a autocobrança do adolescente, isso gera muito sintoma e causa também muita desatenção. Exatamente, eu ia falar também sobre isso, né? A questão emocional, o aspecto emocional, ele é muito importante nessa fase, porque os adolescentes, principalmente, eles se encontram num período de muito embate, de muitos conflitos mentais, cognitivos, e dar conta de tudo isso gera uma demanda muito grande para eles. Então, é necessário que, acima de tudo, tá? E aí, quando eu falo de adolescente, eu também tenho que falar principalmente das crianças. Porque quando a criança, na sua infância, ela se sente amada, ela se sente segura, ela se sente validada, olha, não tem como as crianças, né, se tornarem adolescentes sem estarem seguros, sem se sentirem capazes de dar conta de toda essa situação. É lógico que, mesmo se sentindo seguras, amadas, cuidadas, validadas, eles ainda vão bater de frente com muitas situações polêmicas. Claro. Né? Nenhum deles estão isentos de que isso aconteça. Mas quando há esse entendimento da família, eu acredito muito, né, e percebo muito também que as crianças, elas são diferentes, os adolescentes crescem diferentes, os resultados são diferentes. Então, não é só você esperar que o adolescente tenha uma boa nota, é pensar no que você, enquanto responsável, também tem feito para ajudar nisso. Qual é o aspecto emocional que você tem gerado na sua criança, no seu adolescente? Né, doutora? Faz todo sentido. E isso que a gente fala, né? Principalmente a gente conversa sobre isso na primeira infância, né? Associado com a questão de autoestima. Quando a gente valida uma criança, quando a gente faz essa criança se sentir importante, se sentir amada, né? A gente reforça os comportamentos, a gente está criando, a gente está construindo a autoestima dessa criança. Exatamente. E é muito importante um adolescente com uma boa autoestima, porque vai ser o adolescente que vai confiar nele, é o adolescente que vai confiar, inclusive, nos pais, né? Em quem deu essa criação. Então, é um adolescente que vai estar mais protegido de aspectos das mudanças da própria adolescência, né? A questão emocional, os próprios conflitos, né? Ele vai errar, né? Só que errando ele vai saber, poxa, eu posso errar, eu tenho esse direito de errar, porque os meus pais, eles não vão me julgar por isso. Sim. Eles não vão acabar com a minha vida por conta disso, né? Ele vai ser acolhido, ele entende que ele vai ser acolhido. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E a gente vê até a questão da própria ansiedade muito relacionada com isso, né? A gente sabe que os pais fazem tentando acertar, porém, né, a gente sabe que dentro desse processo existem muitos erros e muitos desses erros são os responsáveis pelos quadros ansiosos. Né? A gente está falando, por exemplo, um padrão super básico e super comum, né? A criança ali, né, primeiro, segundo ano da escola, começou a alfabetizar, aquela coisa bonitinha e tal, todo mundo muito feliz. Ali para os 8, 9, 10 anos começa a ter prova, né? E aí isso começa a gerar uma certa ansiedade. E aí, automaticamente, vou colocar porque é automaticamente, a criança chega com o seu 10 em casa, a menina faz uma festa, tô muito feliz, né? Presente, com a coisa toda. A criança chega com 7, tá na média, é a média, né, de muitas escolas. Exato. Peraí, não tá tão bom isso, não ganha festa, não né? ganha. Pô, parabéns, uma coisa meio xoxa, não é legal. E aí a criança começa a entender, o cérebro da criança vai interpretar dessa forma, pô, se eu tiro 10, eu ganho festa. Se eu tiro 7, minha mãe não ficou tão feliz. Isso vai virando um reforçador. Então eu vou crescendo e eu entendo, meu cérebro entende que o 10 ele é muito positivo e o 7 ele é ruim. Então a partir do momento que a criança começa a fazer esse link, o tirar notas baixas começa a ser algo sofrido, né? A criança sofre porque eu vou decepcionar meus pais, porque eu não sou um bom aluno, porque eu não sou um bom filho. E essas crenças vão criando essa ansiedade. Começam a surgir mais questões, né? Exatamente. Além das demandas que as crianças já possuem, porque elas também têm as suas demandas, os adolescentes, né, doutora? Criam mais ainda. Eu tenho que satisfazer o meu pai, e eu tenho que ser bom filho. Se eu não tirar tal nota, já era, acabou pra mim. Eu não vou ser bem visto, como os meus amigos vão me ver. Eu tenho casos de adolescentes que eles escondem a prova dos pais, achando, né, que os pais não vão saber de alguma maneira a nota ali no boletim, mas eles escondem. E aí, na sala de aulas, apresentam já esse déficit, sabe? Porque começam a entender que aquilo ali é muito ruim, prejudicial. Então, você imagina, acabam criando questões de fato emocionais. Deixa de ser uma simples dificuldade de aprendizagem
ou não, ou às vezes a criança não está num bom dia, E tá tudo bem, sabe? Nós criamos muito essa crença de que a criança precisa dar conta daquilo ali, porque ela só tem aquilo ali para fazer. Né? Eu, adulto, tenho boletos a pagar, tenho casa para dar conta, e os adolescentes não. A missão deles é só tirar nota baixa. Nota baixa, não, perdão, nota alta, né? Uma boa nota. E, na verdade, não. Então, nós precisamos validar, porque isso é muito importante. Né? E a gente não está falando que não é importante tirando boas notas, né? É importante. Sim. Mas o que a gente precisa começar a entender é valorizar o esforço da criança e não necessariamente o resultado final dessa nota. Sim. Como você falou, pode ser que naquele dia a criança tinha estudado, mas ela dormiu mal à noite. E aí ela chegou na escola, já estava um pouco mais ansiosa, dormiu mal, a atenção ali foi para não sei onde, e aí teve uma nota baixa. E a gente conseguir validar isso, entender com a criança, entender o que aconteceu é importante. Ao invés de, por exemplo, se a criança sofreu uma punição porque ela não atingiu a nota desejada, né, pela família. Isso é um reforçador, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, e os pais continuam nesse movimento, e aí eu, né, tô cansada de atender adolescentes com 14, 15 anos, 16, que não conseguem mais ir pra escola. Eu tenho adolescentes que não estão conseguindo fazer prova, que senta na sala, pega a prova e começa a chorar. Porque o cérebro dele já tá tão sobrecarregado, né? Sobrecarregado e vigilante, né? Tá hipervigilante, porque isso aqui, essa prova representa uma coisa ruim. Porque se eu tirar uma nota baixa aqui, meu pai e minha mãe vão ficar tristes, e eu não vou ser uma boa filha, e eu não vou ser uma boa aluna. Então aquilo ali já tá carregado de uma carga emocional tão grande que a criança e o adolescente não conseguem mais desempenhar algo que tá dentro ali, que assim, sempre foi feito, né? E aí a partir de um momento ali, a gente vê um quadro aberto. Então assim, até antes disso, a criança ia super bem pra escola e tal, fazia suas provas, tirava boas notas. Daqui pra frente já não mais. Então, pouco provável isso é um TDAH. Mas muito provavelmente isso é um quadro ansioso. Então, essa diferenciação a gente faz no momento da consulta para tentar entender onde que nasce isso. Porque, de fato, a gente tem crianças que têm um prejuízo atencional desde a alfabetização. Pô, uma criança que demorou mais para alfabetizar, precisou de um suporte a mais, aquela coisa toda. Já existia ali um prejuízo. Agora, essa criança que chega ali no ensino médio, pô, tava tudo bem. E a partir de dado momento, isso começa a acontecer, pô, não tem como. E é curioso porque esse caso, né, a doutora falando, me fez lembrar que os pais relataram que a partir do 7º ano, hoje ele se encontrou no 9º ano, a partir do 7º ano ele deu uma caída considerável. Ou seja, provavelmente esse adolescente já tinha algumas questões, né, na sua infância que não foram vistas, que não foram valorizadas, e à medida que o tempo foi passando, essas questões elas vieram à tona. Sim. E agora, né, aí já pertinho do ensino médio, estão piores. É verdade. E nesse caso, esse é um padrão também que não é incomum, assim, né? Porque, assim, tem diferença entre o paciente que nunca teve prejuízo nenhum e ele abre um prejuízo muito importante, né? Parece algo agudo, né? Algo que realmente acabou de se instalar. Esse paciente, ele já tinha uma dificuldade, mas ele dava conta. A família ajudando, a família pegando muito no pé. Então, assim, às vezes tinha suporte, né? Pô, tem explicadora, tem psicopedagoga, tá todo mundo ajudando. E aí ele foi levando. Chegou, por exemplo, no 7º ano, que já é um período realmente de maior demanda, né? Então, mais professores e tal. Dali pra frente ele já não deu conta sozinho. E aí foi quando buscou-se, né, o acompanhamento. Aí descobriu-se o diagnóstico, começou a medicar e tal. Então, muitas crianças realmente conseguem dar conta até um certo ponto. A gente vê, assim, é bem marcado a questão do 6º ano, né? Do 5º pro 6º ano é o caos. E do 9º pro 1º ano do ensino médio. Porque são duas, realmente, fases totalmente diferentes. Então, ali a gente vê que existe, assim, já tinha um prejuízo e aquele prejuízo acentuou. Por quê? Porque a demanda aumentou muito. E aí a gente já tem, né, um prejuízo ali na questão executiva. Então, pô, vai atrapalhar. Então, a gente está vendo que existem esses marcos, mas esses pacientes que a gente vê que abre, né, um quadro com muitos sintomas, assim, pô, a criança nunca, né, sempre foi ok na questão escolar, sempre foi uma criança tranquila de lidar, e aí do nada a criança tá irritada, tá chorosa, tá brigando com todo mundo, tá tirando nota baixa. Não é do nada, né? Não é do nada. Não existe nada do nada, né? Essa é a verdade. Nós somos muito tendenciosos a achar que ele tá assim porque perdeu um ente querido. Pode até ser, né? Que ele já apresentava antes, mas agora com essa perda ele realmente teve uma piora. Mas não, talvez essa situação já estivesse ali escondida,
de alguma forma no cérebro, né, durante as aprendizagens, e ele só agora conseguiu demonstrar a partir de um episódio. E dentro, né, do consultório, dentro da clínica, nós conseguimos evidenciar exatamente onde foi que esse adolescente se perdeu, né, dentro da aprendizagem, ou que não foi bem estabelecido. É possível identificar, né? Você consegue, doutora, identificar, assim, olha, nessa fase aqui foi onde eu percebi que houve algo aconteceu, Isso. Né? Dentro dos quadros ansiosos, né? Não só da ansiedade, né? Nos quadros de humor, então a gente está falando de quadros depressivos, quadros ansiosos, em geral a gente tem algo bem marcado, né? Então, e geralmente é algum estressor importante, né? Então, por exemplo, a perda de um ente é um ponto que pode ser ali um estopim, né? Um gatilho, a gente vai colocar assim. E a partir dali as coisas começam a desandar, começam a ficar diferentes. Mas a gente mas a gênese, né, a causa dos transtornos de humor, tanto ansiedade quanto depressão, ela é multifatorial. Então não é só isso, né? Existiu ali um estressor, mas tem vários outros comemorativos que fazem, né, muita diferença. Então a gente sabe que existe uma questão genética, né, questão de uma herança genética que aumenta as chances da criança ter. Um dos fatores, inclusive, mais importantes para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade são ter pais e mães ansiosos. Né? E aí a gente está falando tanto da parte genética quanto ambiental. Então, se eu sou uma criança que vivo num ambiente que ele é carregadíssimo de ansiedade, estressante, né? Aquele desorganizado, isso aumenta as chances dessa criança ser mais ansiosa. Então, é muito comum, assim, os pais trazerem a criança para o consultório e você perceber uma mãe claramente ansiosa, um pai claramente ansioso. Então, você sabe que essa criança não adoeceu sozinha, né? A gente tem ali um ambiente que a gente precisa tratar também, porque só tratar a criança e o ambiente continuar intacto, isso não vai melhorar. É engraçado ouvir isso, porque é um assunto importante, né? E uma mãe psicóloga me procurou também recentemente para orientá-la melhor a respeito do seu filho de 2 anos. 2 anos. 2 aninhos, imagina, pequenininho. E ela disse, olha, eu sou psicóloga, tá? E eu sei que o problema das crianças são os pais. Foi essa frase que ela usou para mim. Você imagina eu ouvindo isso. E ela ainda acrescentou, eu não atendo crianças porque eu sei disso. E eu estou concordando, né, com essa fala, com essa temática que existe e dizendo que eu sei que o problema está em mim. Mas eu preciso de ajuda porque eu não consigo identificar o que eu posso fazer de diferente para melhorar o comportamento do meu filho. Então, por que eu trouxe, né, esse caso, doutora Lídia, para você e o pessoal que está assistindo a gente entender que nem sempre está ligada a uma dificuldade de aprendizagem aparente. Criança de 2 anos, gente, ele não tem dificuldade nenhuma de aprendizagem. A gente está em desenvolvimento, assim como as outras crianças. Mas existem ali adequações que nós podemos fazer, né, junto com os pais. Isso é muito importante frisar, que sozinho a gente não faz nada. Eu digo também que eu não faço mágica. Eu não tenho pó de pirim-pim-pim, sabe? Que vai chegar e vai resolver aquela determinada demanda ou situação. Mas eu posso, sim, através de métodos, através de situações, né, buscar entender o porquê a criança está tendo aquele determinado comportamento. Sim. E aí, nesse caso em específico, eu mudei exatamente os hábitos da mãe. Né, em várias conversas, lógico que isso é advindo de muita troca, tá? Não é um dia, não são 2 dias, não são 2 semanas, é um longo período, é um processo, assim como tudo na vida, né? Ela já tem um filho há mais de 2 anos, ele tem 2 anos e pouquinho. E não vai ser em um mês que eu vou, né, resolver essas questões, mas com simples práticas pequenas, diárias, ela tem visto já muita mudança nele. Sim. Isso faz toda a diferença. Porque ela entendeu que o problema poderia estar no filho? Poderia, né? 2 anos, poderia. Mas ela reconheceu, acima de tudo, que ela estava agindo errado. Então, reconhecer que talvez a maneira como você está ensinando,
né? A maneira como você está trazendo esses conteúdos para sua criança, para o seu adolescente, que pode não ser a melhor maneira e a melhor forma, isso é muito importante. Dizer, olha, eu preciso de um profissional. Eu fui até aqui, tentei esses questionários, tentei esses métodos. Olha, até chinelo eu tentei, né? Porque muitos também tendem a comparar. Oh, eu aprendi a base do chinelo com uma educação muito mais severa. Mas, gente, a gente precisa entender que os nossos meios não são os meios da criança. E muitas vezes a escola não consegue alcançar essa criança e esse adolescente. Porque, imagina, é uma professora para, às vezes, 15, 20 alunos. Quando não mais. Né? Quando não mais, verdade, porque a nossa realidade é difícil. E aí, imagina, cada criança vai aprender de um jeito e nem sempre a professora vai conseguir atingir a todas essas crianças e esses adolescentes de maneira satisfatória. Então, é importante você reconhecer que você pode estar usando os métodos equivocados, que você sozinha não consegue e não tem problema nenhum você contar com a ajuda de um especialista. E está de prova aqui eu e a doutora Lídia, trazendo esses casos que são reais, não são casos inventados. São pessoas que olharam para si e conseguiram identificar que, além das dificuldades que podem estar por trás, né, das crianças, isso pode estar acontecendo primeiro com os responsáveis. É um ponto importante, né, doutora? Demais. E arrisco dizer que é a grande maioria dos casos. Né? Na grande maioria dos casos, a gente tem um ambiente ali familiar que não está sendo propício para essa criança, né? E isso pode se dar por N motivos, em N situações e com N questões das crianças, né? E muitas vezes, e eu entendo, faz todo sentido os pais terem dificuldade de enxergar isso, né? E é o nosso papel como profissional apontar também, isso, né? Uhum. Muitos dos pacientes que eu atendo, a criança sai do consultório com o encaminhamento da terapia dos pais. Porque muitas vezes a gente está olhando para hábitos que existem naquela casa e tal, e que estão impactando na criança. Então, assim, muitas vezes não tem nenhuma questão no seu filho, mas você precisa adequar certas coisas para que seu filho consiga, né, melhorar esses aspectos. Então, eu acho importante falar disso, porque eu tive essa conversa com a minha psicóloga essa semana, inclusive, de como muitas vezes nós profissionais da saúde mental, a gente tem receio de trazer isso para os pais. Porque a gente sabe que isso pode realmente abalar a relação médico-paciente, a gente sabe que não é legal escutar isso. Só que o meu papel aqui é de entender o porquê que o seu filho está tendo, né, seja lá o sintoma que for, e eu poder ajudar. E se eu estou identificando que você não está conduzindo de uma forma adequada, eu vou ter que te falar. Você não vai gostar, mas assim, como diz a psicóloga, não é uma conversa tão tranquila. Não, como diz a psicóloga, vai ficar com esse barulho, porque isso vai fazer, né, ele pensar sobre aquilo e talvez reconhecer, pô, realmente eu preciso me ajudar para poder ajudar meu filho. E eu acho que quando a gente consegue atingir esse ponto, a gente consegue um tratamento para essa criança muito mais completo. Porque eu posso realmente medicar essa criança, não tem problema nenhum, só tem uma indicação de medicação, ela tá com sintoma ansioso, o sintoma tá causando prejuízo, a gente vai medicar. Mas não adianta eu medicar essa criança e eu não ter, né, uma contrapartida da família para melhorar esse ambiente. Então, isso são conversas que são mais duras, muitas vezes a gente precisa, né, como profissional, ser um pouco mais duro com os pais. A gente não gosta de fazer isso, lógico que a gente não gosta, mas é necessário. E coloca em risco até a nossa própria profissão. Em que sentido, né? Esses pais podem simplesmente não gostar do que vão ouvir. Sim. E cancelar o tratamento, então cancelar aí o processo. Sim. Então, nós, ao mesmo tempo que precisamos alertar, nós também temos esse impasse, né? De que pode ser bom, ao mesmo tempo pode ser prejudicial, porque se os pais decidirem não continuar, vai prejudicar a criança. Exatamente. E talvez é isso que a gente pondera tanto, né? Se eu perder essa criança, eu não sei se esse pai vai buscar ajuda em outro local. Né? Não sei se essa criança vai estar assistida ou não. Então a gente fica com esse receio, mas chega um momento do tratamento que você sabe que se não fizer isso, não vai. Verdade. Não vai. Muitos casos não estão ligados à dificuldade. Eu falo isso com muita certeza. Estão ligados, sim, à forma como os pais conduzem tal situação. Até porque eu tenho visto que muitos adolescentes, eles desabafam comigo dentro do consultório, coisas que jamais eles poderiam falar com os pais. Ontem mesmo aconteceu uma situação em que um adolescente chegou para mim e falou assim,
Às vezes eu nem durmo, porque nós estávamos falando sobre jogos, né? Sobre o tempo que ele tirava para estudar, como era a noite de sono, porque eu estou tentando entender aí o que está trazendo esse prejuízo na aprendizagem. E aí ele disse, tem vezes que eu nem durmo. Só que ao mesmo tempo que ele falou, ele ficou assustado, como se estivesse, realmente, estou confessando algo que pode chegar na minha mãe, entendeu? Eu falei assim, calma, fica tranquilo, eu não vou falar nada, tá? Vamos conversar sobre isso. Como assim você não tá dormindo? E eu fui descobrir que ele tá indo dormir mais de meia-noite para acordar às 6 da manhã e às vezes 4 horas da manhã para acordar às 6 para estudar e os pais não estão nem sabendo. Aí você imagina, né, a forma como tudo isso está sendo conduzido, o medo dele de conversar com os pais. Fora o fato de como uma criança que dorme 4 horas por noite vai aprender. Como é que essa criança vai manter a atenção? Como é que essa criança vai para a escola e vai ficar acordada e atenta? Isso não existe. Né? E aí esse adolescente não se sente seguro o suficiente para conversar com os pais sobre um prejuízo que ele está tendo. Ele segue com prejuízo, os pais não estão entendendo, mas as notas estão baixas. E aí buscam, né, o acompanhamento e aí o adolescente confessa algo que pode claramente ser melhorado, né? Exatamente. O profissional vai orientar, vai fazer uma higiene do sono, vai, enfim, instituir o que é necessário para que isso melhore. Então, realmente... E adolescente, a gente sabe que adolescente é mais difícil, né? De lidar. Sim. Tem adolescentes que são mais fechados. Lógico, isso associado com toda uma vivência, né? Não, a criança, né, ela é uma esponja, né? A criança, ela consegue... Ela absorve tudo que a gente traz para ela. Então, se a gente tá vendo um adolescente fechado hoje, a gente tem um reflexo, né? De uma vida ali na infância. Provavelmente ele não se sente seguro, né? Com a família, de esboçar isso. Olha, estou com problemas com o meu sono. Então, não. Eu estou jogando muito e por isso eu não tenho como estar atento na escola. Exato. E aí entra em outra seara, né? De uma questão da tela, né? Que grande, grande vilão. Polêmico. E que de fato é um grande vilão. E que, né? Isso é muito comum, né? Pô, tô jogando muito, porque eu tô jogando muito e não consigo dormir. Eu, adolescente, vou deixar de jogar pra dormir? Não. Né? Se o meu pai não for lá e falar, você não pode jogar, pega aqui, me dá aqui seu celular, eu não vou parar de jogar. E isso é uma demanda que tem muito, assim, em consultório, de assim, doutora, meu filho tá viciado em celular. E o que você quer que eu faça? Exato. Porque o pai não consegue colocar um limite, não né? Consegue. E aí espera que os profissionais façam isso, né? Sendo que a gente não tá na sua casa, né? A gente não tá na casa da... A gente tem o nosso momento ali, né? No momento da consulta, e a gente precisa que o pai imponha esse limite. A gente não vai conseguir fazer isso por ele. Então, muitas vezes existe, né, uma terceirização disso pro profissional. E que a gente acaba ficando com um papel super limitado. Muitas vezes a gente mesmo se sente frustrado por não conseguir fazer mais. Mas a gente faz a nossa parte, que é orientar, que é psicoeducar. E é isso que a gente espera que os pais consigam entender, absorver e tragam de novo da criança. Porque muitas vezes eu ouço que eu não quero e aí eu não volto mais. E aí a gente entende também de onde que vem, muitas vezes, uma dificuldade do adolescente lidar com a frustração. Meu pai também não lida, como é que eu vou lidar? Então, assim, são várias questões que acabam, né, entrelaçando e que reverberando, né? E virando uma questão muito complexa e multifatorial, né? Se fosse só o aprendizado, era uma questão. A gente tem toda uma bagagem por trás, assim. Então, é isso que muitas vezes a gente precisa fazer os pais entenderem no momento do atendimento. Eu entendi que o seu filho não está tendo boas notas. Mas vamos entender o porquê disso. E aí, a raiz disso, né? E aí é muita história. E dentro do consultório, o nosso papel é esse. Avaliar, intervir, né? E dar essa devolutiva para os pais do que está acontecendo realmente. Ou de encontrar as possíveis causas. Eu costumo dizer bastante também que eu ajo, né, dentro do meu quadrado. Eu vou agir dentro do que me é permitido. E eu posso orientar, eu vou orientar com toda certeza, mas eu não posso ir além. Tem coisas que não cabem a mim, tem coisas que cabem à família e outros profissionais, né? Porque nós não trabalhamos sozinhos, isso é muito importante. Eu não faço nada sozinha, até na resolução, né, de um caso, ou então redigindo um relatório, eu sempre peço orientações de outros profissionais, eu busco entender, olha, isso aqui tá certo? Tô indo pelo caminho certo? Porque eu também posso estar errada. Se a gente se colocar nesse lugar de que eu posso estar errado, é um bom caminho, como eu disse, como eu abri, né, essa conversa. E isso, acho que falamos bastante coisa, né? Evidenciamos bastante o que é necessário, o que se faz necessário e possível
para que as crianças do adolescente encontrem o melhor caminho de aprender e para aprender, que pode ser uma coisa como pode não ser. E para isso precisa de uma avaliação. Uma avaliação, não tem mistério, né? O mistério foi, se tinha algum mistério, ele foi resolvido. Exato. E a partir do momento que se percebe, né, essa dificuldade, é importante procurar. Porque muitas vezes a gente vê um atraso diagnóstico, um atraso, né, de início, né, de terapia. Podia ter sido resolvido, né? Antes. E assim, isso tem muita relação com o próprio preconceito, né, dentro da saúde mental e tal. Então, é da idade, vai passar, vai melhorar. É super comum. Ele vai amadurecer, isso vai melhorar. E a verdade é que muitas vezes sim, melhora, né? Mas a partir do momento que você percebe que o seu filho ele tá tendo um prejuízo, ele tá sendo prejudicado em alguma área da vida dele, é prudente que você busque uma avaliação. E essa avaliação não é tipo, meu Deus, vão dar remédio pro meu filho. Não, a gente quer entender o que está acontecendo. Se vai precisar de medicação ou não, isso é uma segunda conversa. Mas o importante é essa criança ser avaliada por um profissional competente, seja ele da área da psicologia, da psiquiatria, da psicopedagogia, que seja. Ele precisa ser visto por alguém, né, que compreende o tema, para que a gente consiga entender o que essa criança de fato precisa. Exatamente. Então, para a gente deixar aqui como dica, né, um resumo de tudo que foi falado, de todos os assuntos que foram levantados, abordados, que são de extrema importância, que daria para a gente ficar aqui facilmente, por horas, falando a respeito, porque nós temos muitos casos ligados a esse tema, mas nós precisamos deixar claro aqui. Dicas importantes para que os pais possam, em casa, tentar alcançar essa criança e esse adolescente. Revisar a maneira como você está estudando com eles. Através de questionários. Esses questionários, eles estão extensos demais? Estão pequenos? As respostas estão claras e objetivas? É um ponto, tá? Separar as matérias por cores, como eu disse anteriormente. Isso ativa o cérebro e faz com que ele tenha interesse para estudar. Outra dica também, o espaço onde o seu filho, né, onde a sua criança está sentando para estudar, é um espaço cheio de estímulo? Se for, vamos repensar, né? Tem uma boa iluminação? Às vezes é um pedacinho da sala que vai ter, né, uma boa iluminação, livre de distrações, é importante. E também, algo que eu faço muito é ir até a escola para entender como esse aluno está estudando, né? Qual é o local que ele senta dentro da sala? É perto de janela, onde tem bastante distrações? É perto de porta, onde toda hora entra e sai alguém, a porta faz algum barulho? Parece que não, mas coisas pequenas fazem toda a diferença. Então, eu também vou à escola, dentro das minhas sessões, é uma parte muito importante a visita escolar, para tentar entender. Ele está sentando lá atrás, né, na sala, de repente ele pode estar com problema de vista. Acontece demais, é impressionante. Então, assim, essas são algumas dicas importantes. Eu acredito que a doutora Lídia também tenha, né, Lídia, e algumas dicas para os pais estarem atentos e realmente buscar ajuda. Sim, você trouxe várias dicas acadêmicas, né, super importantes, que realmente não me cabe. O psiquiatra ele tenta dar uma enrolada, mas na verdade é que o psicopedagogo que vai pegar essa parte. Mas eu acho que da minha parte o que é mais importante seria a dica principal é acolher o seu filho, né? Essa é a verdade. A criança, a partir do momento que ela se sente acolhida, ela consegue trazer para você com mais riqueza o que ela tem vivido. É muito comum, inclusive em consultório, os pais ouvirem coisas que as crianças trazem ali no consultório que eles nunca ouviram em casa. Então a gente entende que ali falta alguma coisa, né? Não sei se está faltando diálogo, se está faltando presença, se está faltando momentos, né? Mais momentos com essa criança para que ela se sinta confortável para trazer isso para você. Mas a gente precisa acolher, né? A gente precisa acolher. A gente vive num mundo hoje onde a internet, principalmente, né, traz aí 1 milhão de espaços e situações que não são adequadas e não são esperadas, né? E ninguém gostaria que seu filho estivesse exposto a isso, mas a verdade é que pode acontecer. Você ter, né, uma proximidade, você ter um acolhimento em relação ao seu filho vai fazer com que ele se sinta mais seguro para te trazer questões que podem, né, a longo prazo trazer outros prejuízos. Então, acolher, reforçar, né, ser um reforçador positivo para o seu filho em relação ao esforço, às conquistas, né? Mas acolher os erros, né, sem que isso vire um
problema para ele, né? Tá tudo bem errar, gente, tá tudo bem errar, né? Muitas crianças crescem com a sensação de que elas não podem errar, elas têm que ser perfeitas. E isso na vida adulta gera muito prejuízo, né? Não à toa, a maior parte dos pacientes que a gente atende na vida adulta, o reflexo está lá na infância. Então, poder ter essas conversas, né, e acolher o seu filho de uma forma adequada é super importante. Pô, Lídia, não sei fazer isso. Busca ajuda, né? Para você saber, né? A gente fala muito sobre terapia parental, né? Uma terapia para os pais terem uma ajuda para lidar com os filhos. Então, assim, existem recursos, né? A gente precisa procurar para que essa criança seja cada vez mais beneficiada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, doutora Lídia, pela sua presença, por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua experiência. E até mais, gente. Tchau, tchau.